Gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, essa apresentação seria feita pelo professor Elias Jorge, que é o diretor do Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento. Ele teve um pequeno problema, não pôde vir. Então, vou estar aqui com vocês. Eu imagino que aqui, entre vocês, tem muitas pessoas que são realmente da questão administrativa, da parte administrativa, outros da área da saúde. Então, só assim, eu originalmente sou médica, né, vim da saúde, então tive que aprender uma série de circunstâncias. Eu acho que essa história é interessante para vocês verem que é possível haver, o que a gente percebe é que precisa haver um intercâmbio entre quem trabalha na parte administrativa, na contabilidade, eles possam estar fazendo esse intercâmbio com quem é da saúde e possam trocar as ideias. E, pelo que eu vi, o observatório, ele é uma coisa maravilhosa, porque os dados já estão ali, é meio que o dado está sendo trazido para vocês, está sendo, assim, dizendo uma linguagem mais chula, sendo trazida de mão beijada. Então, é só realmente aproveitar essa riqueza de dados que já está sendo colocada à disposição de vocês. Para que eu fale do CIOPS, gente, para chegar no CIOPS, a gente precisa passar por um assunto que, às vezes, é considerado árido, mas é fundamental. O CIOPS é um sistema maravilhoso, ele é de uma riqueza de dados muito grande, está tudo disponível na internet, mas, para que eu possa entender o CIOPS, eu tenho que entender um pouquinho do contexto. Então, vou passar rapidamente na questão desse contexto, para a gente poder chegar na história. Então, só lembrar o seguinte, que a saúde no Brasil, ela está dentro de um contexto, está dentro da Seguridade Social. Para nós, isso foi um divisor de águas muito importante que a Constituição Federal de 1988 trouxe, porque nós tivemos uma mudança fundamental com aquela Constituição, que foi o quê? Nós passamos do conceito de seguro, que era só tinha acesso à saúde quem estava inserido formalmente no mercado de trabalho, para o conceito de seguridade social, que é cobertura ao cidadão. Então, a saúde passou a ser um direito de cidadania. Isso, para nós, é muito marcante no Brasil e exemplo para muitos países, mas, claro, que tudo isso tem um custo. Então, como o professor sempre gosta de dizer, a gente eliminou a dupla punição, porque antes havia uma exclusão. A pessoa estava excluída do processo econômico e estava excluída dos seus direitos sociais também. Só tinha o direito social quem tivesse inserido. Então, acabou essa dupla punição. Então, além disso, a Constituição Federal ela trouxe um avanço que, para nós, é muito importante. Além dela garantir a proteção social ao cidadão brasileiro, ela estabeleceu as fontes, os recursos para que isso se desse. Por meio do quê? De uma coisa chamada Orçamento da Seguridade Social. E, para isso, o que foi feito? Foram instituídas contribuições específicas desse Orçamento da Seguridade Social, que, teoricamente, só poderiam estar sendo utilizados, esses recursos só poderiam estar sendo utilizados na Seguridade Social, que são as 3 áreas: saúde, previdência social e assistência social. E aí vem um conceito que, para nós, é muito importante, que, às vezes, em outros países, eles não entendem isso. Quer dizer, o imposto não tem destinação, a contribuição tem. Então, o Constituinte, lá em 1988, além de dizer assim, olha, agora a saúde é um direito de cidadania, está dentro desse conceito de proteção social, todo mundo vai ter direito, eu também vou estipular um orçamento, eu vou garantir o financiamento desse direito, de tal forma que a saúde não fique dependente das variações da economia. Isso, para nós, foi muito importante. E foi feito através das contribuições sociais. Hoje, no Orçamento da Seguridade Social, nós temos essas contribuições, além da contribuição de empregado e empregador sobre folhas de salário para a Previdência, que todos nós, né, arrecadamos, também tem essa contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, a relativa ao Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor, PIS/PASEP, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Tem também receitas de concursos prognósticos que vêm para esse orçamento. E teve, durante mais de 10 anos, a CPMF, que era a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, uma contribuição que foi especificamente criada para saúde, mas que acabou sendo usada também para outros fins e que acabou sendo extinta em 2007. Então, o Orçamento da Seguridade Social ele é feito por ele é composto dessas contribuições. Aqui, gente, todo mundo tem pavor de planilha, então é só para vocês mostrarem o seguinte: é dito para nós, diariamente, que a Seguridade Social tem déficit. E o que a gente quer demonstrar é que nunca houve déficit.
O que acontece? Aqui, se vocês verem, tem a arrecadação, são as receitas do orçamento da Seguridade Social. E aí a arrecadação, que se vocês perceberem, de 2002 a 2009, ela foi crescente, passou de 172 bilhões para 377 bilhões, houve muita receita para a Seguridade Social. E se a gente for ver a despesa por dois olhares, por função e por órgão, aqui é o resultado, é o quê? Eu diminuí a receita da despesa e o resultado. Então, sempre o resultado foi positivo. Ele começou a ficar negativo quando? Em 2009, com a saída da CPMF. Então, sempre houve superávit no orçamento da Seguridade Social. Nós nunca tivemos déficit na Seguridade Social. Se eu analisar pela função e por órgão também. O que ocasionou esse déficit da Seguridade Social? Na realidade, é o quê? A desvinculação de receitas que vem ocorrendo subsequentemente, desde 94. Então, como eu falei para vocês, o orçamento da Seguridade Social é composto de contribuição. Contribuição tem uma finalidade específica que não pode ser mudada, mas o governo federal veio promovendo, por meio do Congresso, na realidade, o Congresso veio promovendo essa desvinculação das receitas da União por meio de vários mecanismos. Eles foram fundos e, atualmente, a DRU, desvinculação das receitas da União, que permite o quê? Retirar esse dinheiro, que é específico da Seguridade Social, 20% do que é arrecadado, da maior parte dessas contribuições, para poder compor o nosso superávit primário. Então, o chamado déficit da Seguridade Social vem ocorrendo por conta disso, por desvinculação de receita, o que ameaça, inclusive, a saúde. Aqui, gente, só para ter uma ideia desse universo da Seguridade Social no Brasil, isso é muito importante, desde 88, como a gente ampliou. Então, se eu pegar a saúde, para vocês terem uma ideia, em 2009, nós atendemos, né, a produção ambulatorial foi de 1.615.343.709 consultas, procedimentos na atenção básica. No atendimento especializado, 1.149 milhões. Se eu pegar o número de internações, 11 milhões de internações, a população coberta pela atenção básica, 116 milhões de pessoas, é uma cobertura vacinal, que isso aqui a gente vai mostrar melhor na outra tela, ela é próxima de 100% na maioria das vacinas. Além disso, na Previdência Social, a gente tem 22 milhões de previdenciários, e assim vai, quer dizer, é um sistema que funciona. Ele realmente, a partir da Constituição, a gente conseguiu assegurar ao cidadão brasileiro os seus direitos nessas três áreas. Aqui é só para mostrar a vacinação, como nós temos uma cobertura vacinal super grande. Então, BCG, às vezes o indicador dá um problema, né? Fica parecendo que mais de 100% da população foi coberta, e mostrar que a saúde no Brasil, o SUS, é um sistema vitorioso, sim. O que costuma aparecer? Só aparecem os problemas do SUS, né? A gente nunca consegue mostrar o quanto o SUS faz. Então, se nós trabalhamos no SUS e pelo SUS, a gente precisa reverter um pouquinho esse tipo de olhar e demonstrar o quanto o SUS faz, né, o quanto de procedimento, de tudo que ele faz. E como a gente está conseguindo mudar as condições de saúde da população pela sua existência. Então, lembrar que a gente tem, em relação à Seguridade Social, o arcabouço legal principal realmente foi a Constituição de 88, por conta de ter criado esse capítulo especial da Seguridade Social, e temos também as leis orgânicas de cada área. Bom, em relação ao financiamento do SUS. Então, o SUS, hoje, ele é financiado por meio de dois grandes tipos de orçamento. Então, o orçamento da Seguridade Social, como eu já falei para vocês, composto das contribuições sociais, aquelas que vêm, que vai ser a principal fonte da União, né? E o orçamento fiscal também vem parte da União, do orçamento fiscal, mas principalmente o orçamento fiscal de estados e municípios. Então, a Constituição também definiu isso, que o SUS seria financiado pelas três esferas de governo: União, estados e municípios. Da União, esse recurso vem do orçamento da Seguridade Social, de estados e municípios do orçamento fiscal. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como é essa questão da arrecadação de impostos, cada esfera de governo tem uma responsabilidade de arrecadação de impostos, e também tem a responsabilidade definida constitucionalmente de repassar isso para outra esfera. Então, tomemos como exemplo o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto que é de competência da União.
Então, esse recurso vem para a União, mas ela repassa para estados e municípios. Se eu pegar aqui nos estados e no Distrito Federal, o IPVA. A gente paga IPVA. Esse imposto é de competência do Estado, e o Estado depois repassa uma percentagem para os municípios. E nos municípios, a gente tem o IPTU, o ITBI e o ISS. Então, assim, cada esfera de governo tem a obrigação de arrecadar determinados impostos e também tem a obrigação constitucional de repassar parcela desses impostos. É o que a gente vai chamar de transferências constitucionais e legais. E aqui, então, para dar um exemplo disso, então, por exemplo, a União, ela arrecada o imposto de renda e aí depois repassa 100% para os estados e municípios. Os estados arrecadam o IPVA e passam 50% para os municípios. Então, aqui é para dar uma noção dessas obrigações legais e dos repasses. E lembrar também que dos impostos da União são compostos os fundos de participação de estado e município, por meio do qual vêm esses recursos, que são uma fonte importantíssima de recursos dentro das receitas próprias dos municípios, principalmente pequenos municípios. Então, pequenos municípios têm um poder de arrecadação muito baixo. Eles, em geral, têm sobrevivido com essas transferências constitucionais legais, e o CIOPS mostra isso nos indicadores dele. Bom, a história do CIOPS ela passa muito próxima dessa questão do financiamento, porque o que aconteceu? Apesar da Constituição de 88 ter estabelecido que tipo de impostos cada esfera iria arrecadar, como ela tinha que transferir para outra esfera, dela ter trazido esse conceito de seguridade social, de ter criado o SUS, de ter dito que o SUS vai ser financiado pelas 3 esferas de governo, isso tudo em 88. Então, estava tudo muito lindo, bem estabelecido no papel. Só que a década de 90, na prática, as coisas não aconteceram. Por quê? Precisava se definir quais eram os percentuais, como que cada esfera ia contribuir para esse financiamento, como é que ia ser? Ia ser um percentual de receita própria, ia ser como que ia se dar essa participação de cada esfera. E aí, as primeiras leis de diretrizes orçamentárias, logo depois, como isso não estava definido, porque precisava ser definido posteriormente, por meio de emenda à Constituição, de projeto de lei complementar, as primeiras leis de diretrizes orçamentárias estabeleceram o seguinte, que 30% desse orçamento de Seguridade Social viria para o Ministério da Saúde para financiar ações e serviços públicos de saúde. Só que isso não aconteceu. Isso apareceu na primeira lei de diretrizes orçamentárias de 90. De 90 a 93, era para isso acontecer. Não aconteceu. Por quê? Como a gente viu, o orçamento da Seguridade Social é para financiar as 3 áreas, Previdência, Assistência e Saúde. A Previdência, nesse período, meio que monopolizou o orçamento da Seguridade Social e não estava passando o estipulado na lei. Aí, em 92, nós tivemos uma crise seríssima de financiamento, principalmente pela questão dos recursos federais. E aí foi preciso, inclusive, contrair empréstimos. E aí, em 93, o Ministério da Saúde bateu o pé, foi lá no governo e falou, eu quero os 30% da lei, né, que vocês prometeram, que não está chegando ao Ministério. O que fizeram? Tiraram da lei. Você está pedindo muito, então vamos tirar. E se instalou uma crise muito grande. Então, assim, a gente sabia que havia um princípio constitucional de financiamento, que as 3 esferas tinham que financiar, que é a União, mas isso não acontecia na prática. E também o que isso agravou? Agravou porque, como a gente viu, foram sendo implementados esses fundos, Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal e a DRU, que, além de não vir o dinheiro para o Ministério da Saúde para poder financiar as ações, ainda estavam retirando recursos do orçamento da Seguridade Social para outras finalidades. Então, essa crise foi realmente muito grande. E aí começou a se ver a necessidade, a gente precisava ter o quê? Um sistema, um mecanismo que demonstrasse, então, quem cada um está gastando, o quanto cada esfera de governo estava gastando. E aí, o que aconteceu? Devido a essa crise, porque o estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias não estava acontecendo, foram aparecendo o quê? Dentro do Congresso, uma série de projetos de emenda à Constituição para poder especificar melhor quanto seria a participação de cada esfera de governo. Então, tem desde a questão lá dos 30% do orçamento da Seguridade Social, aí apareceu uma emenda lá à Constituição
no Congresso, que dizia, não, vai ser 30% do orçamento da Seguridade Social, mais 10% de impostos para a saúde. Aí apareceu uma outra emenda que diz, não, vai ser 100% da CONFINS e da CSL que vão ser direcionados para o Ministério da Saúde. Essas emendas, elas tratavam muito da questão da participação da União, porque para estados e municípios já se sabia que precisava ser um percentual das receitas próprias. E o que a gente chama de receita própria? Os impostos diretamente arrecadados e os impostos que vêm via transferência constitucional e legal. Então, em relação a estados e municípios, já se sabia que tinha que ser um percentual disso. Para a União, o tipo de financiamento que viria para a saúde, isso não estava claro. E aí veio uma outra emenda do José Pinotti, que fala, não, então a União vai ser 5% do produto interno bruto. Veio o Rafael Guerra e falou, não, vai ser 3% do produto interno bruto. Aí um outro falou, não, vamos fazer um valor per capita para gastar em saúde. Aí falaram R$160. Eu sei assim, que foram vários anos, vocês estão vendo aqui, ó, desde 88 até 2000, uma série de propostas que acabaram culminando na famosa emenda constitucional número 29, que trouxe o quê? Essa emenda, foi feita uma emenda à Constituição para poder especificar melhor o que o artigo 198 falava. E nessa emenda foi estabelecido, então, qual seria o parâmetro de gasto de cada esfera, que vocês vão ouvir isso o tempo todo, e se vocês forem mexer no CIOPS, vai estar tudo lá. Relatório, segunda emenda constitucional 29, resolução 322 do Conselho. Então, o que essa emenda trouxe? Ela acrescentou um artigo 77 ao ato constitucional de disposição transitória. Ela estabeleceu, então, o seguinte, que a União iria gastar o quê? O montante aplicado no ano anterior corrigido pela variação do PIB. Estados iriam aplicar 12% da receita de impostos estaduais, na realidade, da receita própria. Relembrando a vocês que receita própria a gente está chamando que são os impostos diretamente arrecadados e as transferências constitucionais. E os municípios aplicariam 15% das suas receitas próprias. Então, daqui a gente já viu que a emenda trouxe um grande diferencial. Por quê? Estados e municípios têm que gastar um percentual da receita própria. E a União não ficou vinculado a um percentual de receita própria, ela ficou vinculado a uma correção pela variação nominal do PIB. Então, em geral, a gente olha o que a União empenhou de despesas em ações e serviços públicos de saúde no ano anterior e aplica a correção nominal do PIB. Então, são dois mecanismos diversos para a União, Estado e Município. Agora, esse percentual que a emenda trouxe em 2000, ele não foi aplicado de cara em 2000. Houve uma regra de transição. Então, assim, os estados e municípios não tiveram que, a partir de 2000, aplicar 12% e 15%, respectivamente. Eles tiveram um período de 4 anos para se adaptar a esse percentual. Então, é o que a gente chamou de regra de transição. Tinha que começar com 7% e aumentando isso gradativamente nos 4 anos. Então, também, quando vocês forem olhar o CIOPS, numa série histórica, vocês vão ver que vai variar isso, o percentual para cada município e para cada estado, nesse período, de 2000 a 2004. Aqui, então, mais uma vez, para mostrar, então, quais seriam essa base própria, que a gente está chamando de base própria. Então, estados, os impostos arrecadados pelos estados, os impostos transferidos pela União, por meio do Fundo de Participação Estadual, além de receita de dívida ativa, tributária, todo tipo de receita de dívida, de multa, de tudo mais, menos as transferências constitucionais a municípios, que vão ser 25% do ICMS, 50% do IPVA, 25% do IPI exportação e 25% da Lei Candir. Dos municípios, o que é considerado receita própria? Receitas de impostos próprios municipais, IPTU, ISS e TBI, aqueles que vêm transferidos pelo Estado e pela União, e mais as receitas de dívida ativa, de multa, tudo mais. Até aqui tudo tranquilo, gente? Está indo bem? Se não tiver, vocês parem e perguntam, tá? Aqui, gente, então, para mostrar que a Emenda Constitucional 29, ela trouxe impacto no financiamento do SUS? Trouxe. Por quê? O que a gente pode observar? Aqui é a evolução anual dos gastos em ações e serviços públicos de saúde, segundo esfera de governo, 2002 a 2008. Se vocês olharem em números absolutos, todas as esferas de governo aumentaram bastante a sua participação no financiamento. Então, aqui, a esfera federal passou de 24 bilhões em 2002 para 48 em 2008. A esfera estadual de 10 bilhões em 2002,
a 27 bilhões em 2008. A esfera municipal de 12 para 32. Então, hoje, em 2008, quanto que a gente gastou em ações e serviços públicos de saúde? Quanto a gente gastou no SUS? Gasto público, 108 bilhões. Então, cresceu? Cresceu. E o que a gente percebe? Que, principalmente, os municípios ampliaram demais a participação percentual deles nesse gasto, o que foi muito importante, porque os municípios, como vocês bem sabem, têm uma participação super importante na saúde, né? na condição da saúde local. Então, a emenda tem atuado? Tem. Esse financiamento é suficiente? Aí é outra questão. Mas que foi importante foi porque aumentou o gasto em saúde. Aqui já é o gasto per capita, quer dizer, quanto se gasta por cada cidadão. E aí a gente passou de R$ 141 de despesa federal em 2002 para 256, Estado de 58 para 147, município de 68 para 170. O total que se gasta por pessoa no Brasil, gasto público em ações e serviços públicos, né, passou de R$ 269 para R$ 574. Então, demonstrando. E aqui, gente, é importante o seguinte, o dado municipal, ele só é possível, esse tipo de dado, quem consolida é a equipe responsável pelo CIOPS. Só é possível de consolidar porque vocês alimentam o CIOPS, porque existem dados no CIOPS. Então, já demonstrando a importância que esse sistema trouxe para o acompanhamento do financiamento no SUS. Aqui já é percentual do PIB. Então, quantos por cento representou em relação ao produto interno bruto esse gasto em saúde? Então, se vocês verem de um modo geral, a gente vem se mantendo numa proporção mais ou menos fixa, principalmente o federal. O gasto federal passou de 1,67% do PIB para 1,62%. Ele tem flutuações. O estadual de 0,7 para 0,93, o municipal de 0,81 para 1,07. Então, hoje, em 2008, porque os dados de 2009 estão sendo consolidados agora, a gente gastou 3,62% do PIB. É muito? É pouco? Vai depender do que a gente vai usar de comparador. Quer dizer, internacionalmente, há um consenso de que se deveria gastar 6% do PIB em saúde. Então, a gente ainda teria muito chão para chegar até lá. Mas a gente está avançando. Aqui é só interessante, vocês lembram naquele slide que a gente mostrou uma série de propostas que aconteceram durante a década de 90 para tentar especificar melhor como se daria esse financiamento, principalmente do ponto de vista da União. Então, o que a gente percebe? Isso aqui é uma simulação de quanto aqueles valores de todas aquelas propostas seriam, em 2010, orçados para 2010, se uma delas tivesse passado e não a emenda. Então, se vocês olharem aqui, o mecanismo que foi proposto pela União, para a União, pela emenda, em 2010, isso ficaria orçado em 60 bi. Mas as outras propostas, na realidade, elas eram muito melhores. Extremamente melhores. Então, assim, se aqueles 30% do orçamento da Seguridade Social tivessem vindo para a saúde, e se a regra para gasto da União tivesse permanecido dessa forma, a União iria gastar em 2010 127 bilhões, é o dobro. Se fosse dos projetos de emenda, a Constituição tivesse passado, essa que era 30% do orçamento mais 10% de impostos, a União estaria gastando 156 bilhões. Se fosse 100% da arrecadação da COFINS e da CSLL, 164 bi. Então, vocês veem que as propostas todas são melhores. Se fosse 18% da receita corrente líquida para gasto da União, 92 bi. 10% da bruta, 90 bi. E isso é importante por quê? Porque precisa sair, eu não sei se vocês devem estar acompanhando, precisa ter um projeto de lei complementar para regulamentar o artigo 198. Então, existe a emenda, mas precisa ter um projeto de lei complementar que está tramitando no Congresso, existem vários tramitando, desde 2000. E isso não é aprovado nunca. Por quê? Porque, principalmente o gasto da União, precisa ficar definido em lei complementar. E um dos projetos que estão lá prevê o seguinte, que ao invés de usar essa regra que está sendo usada agora para a União, que é pegar a despesa empenhada e corrigir pela variação nominal do PIB, é usar o gasto de 10% da receita corrente bruta, que para o SUS vai ser um acréscimo muito importante,
de pelo menos 50% de recurso. Então, assim, fazer esse exercício, voltar para a história do financiamento e olhar isso, é até importante para a gente ver como que tem que militar para ver qual é o melhor projeto. Porque a gente precisa de mais recursos para a saúde. Precisa gastar melhor? Precisa, mas a gente realmente precisa de mais gasto para a saúde. E aqui só mostrar para vocês o seguinte, que se a gente tivesse para a União, ao invés do gasto vinculado à despesa, mas como um percentual de receita, como é para estados e municípios, a gente teria ficado numa situação melhor, porque nós partimos, aqui é o seguinte, quanto que as despesas em ações e serviços públicos de saúde da União corresponderam em relação à receita corrente do país. Então, a receita corrente do país aumentou muito, nós passamos de 8% da receita, aí chegamos até 6,45% para 7%. Nós nem chegamos nos 10%. Então, assim, a vinculação para um percentual de receita teria sido melhor para a União. Naquele momento, quando o movimento sanitário conseguiu se mobilizar e achou que a correção pela variação nominal do PIB iria proteger o orçamento federal, o que a série histórica mostra para a gente, que não, que naquele momento a fixação de um percentual de receita seria melhor. E aqui demonstrando isso, quer dizer, o nosso PIB cresceu muito, as receitas correntes da União cresceram numa inclinação melhor, e o gasto ficou bem baixinho, vocês estão vendo? Quer dizer, ele teria acompanhado uma inclinação melhor se tivesse sido vinculado às receitas e não às despesas. Aqui também demonstrando quanto a União gastou, o vermelhinho é despesas em ações e serviços públicos de saúde em relação à receita corrente. Realmente, assim, não acompanhou o mesmo movimento das receitas correntes. E aqui mostrando o seguinte, se ao invés do gasto da União tivesse ficado determinado pela despesa corrigido pela variação nominal do PIB, tivesse ficado em 10% da receita corrente correntes da União, 10% das receitas correntes brutas da União, nós teríamos valores muito maiores. Então, aqui é o valor que teria sido, e aqui foi o valor que a União efetivamente gastou. Então, o que a história está mostrando para a gente? Que o fato da União ter ficado, o gasto da União ter ficado vinculado à despesa pela variação nominal do PIB, ao longo do tempo não foi uma boa, não promoveu um acréscimo tão bom como poderia ter ocasionado. E é por isso que a gente precisa estar sempre fazendo gestões junto ao Congresso, mostrando esses dados para os parlamentares, e o departamento nosso tem também esse tipo de responsabilidade, porque a gente acompanha o financiamento, a gente capta os dados de estados e municípios, a gente acompanha da União, então a gente está sistematicamente fornecendo dados aos parlamentares, até mostrar para eles o seguinte, que a variação nominal do PIB não foi uma boa forma de corrigir o gasto da União, que realmente a gente teria que lutar pela questão de um percentual fixo das receitas, que aí pode ser 18% da receita corrente líquida ou 10% da receita corrente bruta. E por que é importante, então, essa vinculação de receitas? Porque a gente compromete as 3 esferas do governo com o financiamento da saúde, estabelece fontes estáveis, e aí você propicia condições de fazer o planejamento necessário à sustentabilidade do SUS e realmente atender às necessidades da população. A gente ainda está numa fase muito de estar atendendo ali, apagando o incêndio, mas precisando trabalhar os dados, ver os dados epidemiológicos para conhecer quais são as necessidades da população e conseguir atendê-las. E aqui só para mostrar para vocês que hoje então tem os principais projetos de lei que se encontram no Congresso Nacional são esses. Originalmente tinha esse projeto 01/2003, que já foi votado na Câmara dos Deputados e hoje está no Senado Federal parado. Quando muda de uma instância para outra, muda a numeração. Tínhamos essa aqui é uma proposta que mantém o gasto da União do jeito que está hoje. Despesa corrigida pela variação nominal do PIB. E aí esse partiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado Federal, e apareceram também 2 no Senado Federal, um do Tião Viana e outro do Marconi Perillo, que já trabalhavam com o gasto da União vinculado a um percentual de receita. O do Tião Viana com 10% da receita corrente bruta e o do Marconi Perillo com 18% da receita corrente líquida. E, né, na hora de tramitar,
o da Câmara ficou parado no Senado, o do Senado foi aprovado, veio para a Câmara, na Câmara ele está sendo trabalhado, e na Câmara eles retornaram o que era 10% de receita corrente bruta, eles voltaram à regra que é hoje, que é o projeto que está parado lá na Câmara, só faltando um destaque para poder ser votado. E o que acontece? Vocês vão escutar muito, até nas promessas, né, todas que vão existir agora e no ano que vem, que vai sempre voltar à tona essa questão do financiamento do SUS, é que precisa votar esse projeto, né, porque isso vai aumentar o financiamento do SUS. E o que a gente sabe hoje, estudos feitos na área, que esse projeto que está lá na Câmara hoje, o PLP 30608 do Pepe Vargas, se ele for aprovado como ele está hoje, ele vai piorar o financiamento do SUS. Muito. Por quê? Porque ele excluiu uma série de receitas da base da saúde que vão piorar. Então, ele excluiu o Fundeb da base de vinculação da saúde para estados. Isso dá uma perda de 6 bilhões de reais por ano. Ele volta a escalonar o percentual de estados. Então, a gente já tinha atingido 12%. Já houve 4 anos de escalonamento de 2000 a 2004. Por esse projeto de lei, volta a escalonar, bem nó na língua, tudo de novo. Então, são mais 4 anos para atingir 12%. Então, a gente perde 3,6 bilhões por ano. E o projeto, o que acontece? Como no projeto que veio do Senado, ainda existia a CPMF como fonte, como contribuição social. A CPMF foi extinta em 2007. O projeto é de 2007, a CPMF foi extinta no final do ano. E aí, quando veio para a Câmara, foi pensado numa contribuição que substituísse a CPMF, que é a CSS. Só que ninguém vai aprovar a contribuição social nessa altura do campeonato para substituir. Então, precisa ver qual vai ser a fonte que vai substituir. Então, por todas essas questões, assim, a gente não está vendo nesse ano grandes possibilidades desse projeto ser aprovado, e mesmo que seja, se não modificarem esses pontos, nós vamos ter uma perda de recursos para a saúde efetiva. Tudo isso, gente, para chegar no CIOPS. Não sei nem quanto tempo, né? Para chegar no CIOPS. Por quê? Eu preciso entender todo esse contexto para poder entender o tipo de dado que o CIOPS vai me pedir e para poder entender depois o resultado que ele vai me dar. Então, vocês veem como é importante estar contextualizando a saúde nisso tudo. Por quê? Como é dito aqui, não tem como você fazer nenhuma discussão de financiamento sem saber quanto recurso você tem. Então, se você chega, isso é que nem na nossa casa, né? Eu preciso gastar com o quê? Com aluguel, com prestação da minha casa, né? Eu preciso ter uma série de despesas. Qual a primeira coisa que eu vejo? Quais são as receitas que eu tenho? Quais são as receitas que eu tenho? No que eu preciso gastar? Qual é a necessidade da minha família? Do mesmo jeito é numa Secretaria Municipal de Saúde. Preciso conhecer a realidade de saúde da minha população, preciso saber quanto eu tenho para poder dizer, não, então eu vou gastar assim, assim, assado. E o CIOPS, ele possibilitou tudo isso. E possibilita mais, possibilita conhecer tudo que estados e municípios arrecadam. Então, o CIOPS é um sistema que arrecada as receitas totais, não só receitas de todos os tipos que o município ou o estado tem, e capta as informações de despesa em saúde. A gente faz isso para estados e municípios, mas a gente também tem como atribuição acompanhar o gasto da União. Só que não tem sentido produzir um sistema com a complexidade do CIOPS para um ente federado só preencher. Então, na União, o que a gente faz? A gente recebe os dados do setorial de planejamento e orçamento do Ministério e acompanha. Não vamos fazer um sistema para a União ter que preencher. E aí, como a gente viu aquela historinha da crise de 90, que, ao mesmo tempo, não vinha os 30% do orçamento da Seguridade Social, e aí um monte de proposta para saber quanto efetivamente a União ia gastar, todo esse processo que houve em 90, quem estava no movimento sanitário, e aí o professor Elias tem uma participação fundamental, porque ele acompanha o financiamento do SUS desde a criação do SUS. Foram feitas uma série de tentativas de sistemas incipientes para tentar captar isso. Então, teve vários nomes, né? Sistema de informações sobre verbas. Aí ele inventou esse tal de AEIOU, acompanhamento da execução informatizada do orçamento da União. Era ótimo se ele estivesse aqui, porque o professor é uma figura muito
Muito interessante. Ele adora uma palavra, então ele inventou o A e o que não colou, né? Não descolou, como diz o outro, não decolou. Aí ele falou, não, vamos tentar o sistema de visibilidade da receita. Se vire. Também não era isso. Se vire é ótimo. Sistema de visibilidade de despesas, CIVIDES. Aí, Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação e Saúde, seria o CIOPES. Eu sei que toda essa brincadeira, toda essa tentativa, que foi todo um movimento interno lá do Conselho Nacional de Saúde, lá dentro do Ministério, acabou culminando, então, numa proposta do nominho que a gente conhece hoje, né? Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Que vocês vão ver que o germe dele começou em 93. Mas ele efetivamente entrou em produção como um sistema em 2000. E houve, então, um lapso de tempo em que se tentou começar a captar essas informações como? Manda disquete para o município, recebe disquete. Imagina, 5.563 municípios, né? Disquetinho para cá, disquetinho para lá. Como é que consolida esse tipo de informação? Como é que traz essa informação para o cidadão? Então, foi um longo trajeto. E aí, o que aconteceu? Foi feita uma portaria interministerial. O CIOPS, desde o início, ele é uma ideia compartilhada entre o Ministério da Saúde e o Ministério Público Federal. Porque, desde o início, se tinha essa ideia de que os dados captados por esse sistema pudessem estar disponíveis para o cidadão, independente de qualquer outra pessoa. Então, ele foi uma iniciativa... Foi uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Ministério Público Federal. Foi feito esse grupo de trabalho em 99. Em 2000, há uma portaria conjunta também, Ministério da Saúde e Ministério Público Federal, que institucionaliza ele no Ministério da Saúde. Depois, essa portaria foi retificada em 2004. E vai ter que ser retificada posteriormente também, porque o CIOPS estava vinculado ao antigo Departamento de Economia da Saúde, que estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e agora nós somos Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento, que está vinculado à Secretaria Executiva. Então, vai ter que ter uma retificação posterior. E para eu entender CIOPS, o tipo de conceito que envolve o CIOPS, eu tenho que conhecer o quê? Fundamentos da Constituição Federal, a Emenda Constitucional 29 e essa bendita dessa Resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde, que a gente vai ver o que é. Então, qual é o objetivo geral do CIOPS? É manter um banco de dados que capta informação de receitas totais e gastos em ações e serviços públicos de saúde de responsabilidade das 3 esferas. Por tudo isso, o CIOPS ele possibilitou o quê? O monitoramento da aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde, fundamental o controle social. Então, quem monitora os dados, quem exerce esse controle social, a quem o CIOPS presta? Não é só para a administração, não. O CIOPS se presta desde o cidadão comum, aquele que tem interesse em conhecer a sua realidade do município. Hoje, qualquer cidadão de qualquer município pode entrar no CIOPS. Claro que, minimamente, ele tem que conhecer como é que funciona, os princípios mínimos da contabilidade de orçamento, porque, senão, ele realmente não vai conseguir o tipo de informação. Que o CIOPS é muito bom, mas eu tenho que saber o que eu estou procurando para ele poder me dar informação. O Ministério Público pode utilizar. Os conselhos de saúde, gente, o CIOPS ele tem 4 versões anuais. 2 semestrais, uma estadual e uma municipal, e 2 anuais, uma estadual e uma municipal. Para que se presta essa versão semestral? Para o Conselho de Saúde. Para que o Conselho de Saúde possa acompanhar o seu município e atuar durante aquele ano. Porque depois que termina o ano, já não dá para fazer mais nada. Então, Conselhos de Saúde, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, DENASUS, Ministério da... Qualquer um que queira acompanhar realmente como está ocorrendo o gasto em saúde do seu município ou do seu estado. E aí, como é que funciona o CIOPS? Então, o CIOPS ele é muito parecido com o mecanismo do imposto de renda. Então, a pessoa acessa o site do CIOPS, baixa o software para a sua máquina, preenche, né? Dali, volta, manda e envia os dados via internet para o banco de dados do CIOPS e os dados ficam disponibilizados na internet. Então, ele tem o quê? O que a gente chama de 3
três módulos. Uma entrada de dados, então o CIOPS coleta as informações fornecidas por estados, DFs e municípios em software disponibilizado pela internet. Esses dados, uma vez preenchidos, uma vez enviados para a base de dados, o que eles vão ser? Eles vão ser armazenados e também disponibilizados para a internet, que é a saída de dados. Então, esse é o site do CIOPS, http://ciops.datasus.gov.br. Ao acessar aqui, todos os dados que foram transmitidos por vocês, por quem preenche, vão estar disponíveis lá após 24 horas do envio dos dados. Então, aqui, como eu falei, a pessoa entra nesse endereço, faz o download do sistema, instala e executa o programa na máquina, preenche as planilhas do CIOPS com informações do balanço ou do balancete. Então, o CIOPS é um sistema contábil. Da onde que tem que vir as informações do sistema? Da contabilidade. Não dá para preencher o sistema se eu não tiver na minha contabilidade feito o registro que eu preciso. Então, como ele é um sistema contábil, ele segue todas as regras da contabilidade nacional, no que diz respeito a como as receitas têm que ser desagregadas, a como as despesas têm que ser desagregadas. Não tem como preencher o CIOPS se não estiver de acordo com as regras da contabilidade. Aí, o que acontece? Depois que preencheu, antes da pessoa enviar, se houver críticas, não permite a transmissão. E que críticas são essas? Existe uma base interna no sistema que minimamente faz um batimento sobre o dado que está sendo declarado com alguns dados que a gente tem. Então, por exemplo, principalmente em relação às receitas, aos repasses da União, a gente recebe uma base de dados que vem lá da Secretaria do Tesouro Nacional, que diz quanto foi repassado para cada município. Se o município declarar um valor diferente desse, vai dar uma crítica, que não permite a transmissão. Então, nessa hora, é necessário que a pessoa entre em contato com a equipe responsável pelo CIOPS, que é lá do nosso departamento, para tentar sanar essa crítica. E o que acontece, gente? O CIOPS é um sistema declaratório. Quem está declarando o CIOPS está se responsabilizando pela declaração que está ali. Então, se realmente o dado que está sendo colocado está diferente da base de dados da Secretaria do Tesouro Nacional e a pessoa tem um registro na sua contabilidade, aí é possível inibir essa crítica. Se não há esse registro, aí não tem jeito. Bom, uma vez sanadas as críticas, aí a pessoa pode transmitir os seus dados. Então, os arquivos são transmitidos, são checados e incluídos no banco de dados do CIOPS, lá no DataSUS, no Rio de Janeiro, e após 24 horas já estão disponíveis na internet. Por que a gente precisa falar um pouquinho da resolução, gente? Vocês viram que as bases para gasto das 3 esferas de governo foram dadas pela Constituição e pela emenda. Só que a emenda ela não traz o conceito de ação e serviço público de saúde. Vocês veem que eu estou falando todo o tempo nisso, eu não estou falando gasto em saúde, eu estou falando gasto em ação e serviço público de saúde, porque é dentro desse princípio que o CIOPS trabalha. Como a emenda não trouxe esse conceito está lá no projeto de lei que ainda não foi aprovado, acabou que quem trabalhou com esse conceito foi o Conselho Nacional de Saúde. Então, depois de 2000, começou todo um esforço coletivo de todas essas entidades para tentar buscar o que é gasto em saúde. Porque, senão, o que acontece? Na hora de dizer eu gastei tanto de saúde, começariam a aparecer gastos em saúde que não são da saúde, como isso. Um exemplo clássico, saneamento. Saneamento, dentro desse conceito de ação e serviço público de saúde da resolução, é considerado gasto em saúde o saneamento de pequenas comunidades. Porque imagina se for pegar todo o saneamento de uma cidade e colocar como gasto em saúde, o que vai sobrar para gastar em saúde? Muito pouco, né? Então, começou a haver essa necessidade de delimitar esse universo. E a resolução fez isso por meio dessas discussões. Foram feitos vários seminários, pelo menos 4, até chegar em 2002, na primeira resolução, em que participaram o quê? CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, CONASEMES, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, a Comissão de Seguridade Social da Câmara, dos Deputados, a Associação de Tribunais de Contas, quer dizer, realmente um movimento muito amplo para tentar definir, olha, esse é o escopo que a gente está chamando de ação e serviço público de saúde.
Então, a principal contribuição da resolução foi essa: estabelecer o conceito de despesas com ações e serviços públicos de saúde. E aí, o que são, então, considerados? Gastos com ações e serviços públicos de saúde. Gastos com pessoal ativo e outras de custeio de capital, programas finalísticos e de apoio, mas desde que estejam de acordo com esses critérios. Sejam destinados às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito. Então, quando as pessoas estão declarando CIOPs, os municípios, os entes estão declarando CIOPs, se espera que o que eles estejam declarando com despesa em ações e serviços públicos de saúde esteja dentro desse conceito. Então, por exemplo, não adianta declarar, não, mas eu tenho no meu município, sei lá, no meu estado, o Hospital das Forças Armadas. Forças Armadas, ou sei lá, o do Exército, ele é universal, igualitário e gratuito? Ele é universal? Não, ele não é universal. Ele atende a clientela das Forças Armadas. Se ele não é universal, ele não pode ser considerado em gasto em saúde. Não, mas tem um Hospital das Forças Armadas que presta serviço ao SUS. Ok, então você declare a parte do teu gasto naquele hospital que corresponde ao SUS. E aí, isso tem que estar registrado na contabilidade. Para tudo, claro, tudo tem que estar registrado na contabilidade. Que seja de responsabilidade específica do setor saúde, ou seja, o recurso esteja passando pelo fundo de saúde, esteja sendo gerenciado pelo gestor da saúde. Porque dentro da legislação do SUS está previsto isso, que os recursos do SUS sejam gerenciados pelo gestor da saúde. Então, tem essa outra questão. E esteja em conformidade com o quê? Objetivos e metas do plano de saúde. Eu planejei, eu vou gastar naquilo que eu planejei, e não em outra coisa que não esteja no planejamento. E aí, o que não são considerados? Aposentadoria e pensão. Isso é previdência, isso não é gasto em saúde. Então, não pode compor o gasto em saúde. Assistência à saúde não universal, que a gente chama clientela fechada. Merenda escolar. Saneamento básico. Limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos. Preservação e correção do meio ambiente. Assistência social não diretamente relacionada ao SUS. Aí vocês podem estar se perguntando, mas isso não impacta na saúde? Ok, impacta na saúde. É o conceito de condicionantes e determinantes. Mas se tudo entrar na saúde, não vai sobrar, gente, recursos para gastar nas necessidades de saúde, na assistência, na promoção, na prevenção, na recuperação da saúde. Por isso que tem que delimitar. Então, como eu falei para vocês, gente, o CIOPS é um sistema contábil. Ele vai seguir todas as regras da contabilidade nacional, que são editadas por quem? Secretaria do Tesouro Nacional. E quais são, como eu falei para vocês, ele capta as receitas totais, tudo que chega no município ou estado, e as despesas em saúde por 4 olhares. Por categoria econômica, por subfunção, por fonte, e também está captando agora as despesas dentro dos blocos de gestão. Então, são os olhares possíveis de serem rastreados e acompanhados. Aqui é para mostrar para vocês, para quem não conhece o CIOPS, esse aqui é o software mesmo, eu baixei aqui, trouxe o executável, baixei, e peguei o arquivo, tá, do município e trouxe. Então, aqui é para mostrar a carinha do software e mostrar o seguinte, essas aqui são as pastas, todas as pastas que se abrem. Ele vai fazendo uma série de perguntas e a gente tem que ir escolhendo. Por exemplo, eu tenho que dizer para o sistema que eu tenho os dados separados de despesa da administração direta. Se eu tiver administração indireta, eu vou ter que não é classificar, vou ter que dizer quantas são, porque depois o sistema vai somar tudo. Então, ele vai fazendo uma série de perguntas. E aí, ele me abre essas pastinhas aqui todas. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia em relação à receita. A receita da administração direta. Se vocês verem aqui, cada númerozinho desse tem uma função. É o quê? É um número que está de acordo com a codificação de receitas. Tá? Então, aqui 4 é receitas correntes, 4 é receita, 1 é receita corrente. Aí, se eu pegar aqui embaixo, 4 é receita corrente, 4 é receita, 1 é receita corrente, 1 é receita tributária. Quem foi que inventou isso? A gente, que é iluminado lá em Brasília e resolveu... Não, a Secretaria do Tesouro Nacional que faz isso, o planejamento que faz isso, a gente só trouxe para o CIOPS. E aí, aqui vão sendo discriminados todo tipo de receita que o ente pode arrecadar. E aí tem aquele trabalhinho leve, tranquilo, de ter que preencher.
Porque além de eu ter que ir preenchendo cada receita que eu tenho no município ou no estado, eu tenho que preencher cada estágio, quer dizer, desde a previsão, a receita realizada até a receita orçada. Então, isso é preenchido por quem? Pelo pessoal da contabilidade, que tem que ter isso registrado. Senão, não tem como preencher o CIOPS. Aqui, por exemplo, já é a despesa, como eu falei para vocês, por categoria econômica. Mesma coisa. Codificação feita pelo planejamento, pela Secretaria de Tesouro Nacional. E aqui é a primeira parte da tela. Então, tem o código 3 de despesa, 3.3 despesa corrente. Aí eu vou começar a captar sobre pessoal. 3 de despesa, 3 de corrente, 1 de pessoal. E aí eu tenho que mostrar os 5 estágios da despesa. Dotação atualizada, empenhada, liquidada, paga e orçada. E aqui, onde está azul, é onde o sistema totaliza. A gente preenche o branquinho. E aí tem que preencher. É um trabalho mesmo de pegar os relatórios, o balancete, o balanço, os relatórios e transferir a informação para o CIOPS. Aqui é o outro olhar de despesa, a despesa por subfunção. Então, as subfunções foram definidas pelo planejamento. São mais de subfunções que existem hoje na contabilidade. E para cada setor tem um número de função. A saúde é a função o quê? Qual é o número da função saúde? 10, né? Então, previdência tem um número, turismo tem cada um tem seu número, tá? A saúde é a função 10. E para cada função foram determinadas subfunções próprias daquela função. Então, para a função saúde, nós temos 6 subfunções. Atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária, epidemiológica, alimentação e nutrição. Aí vocês perguntam, mas quem inventou essas subfunções? De onde saiu essa ideia? Quando eu fui coordenadora do CIOPS por quase 4 anos, a primeira coisa, médica, né, não sabia nada disso, aí eu queria saber tudo. O que significava, né? O que significava o 4? Eu parecia uma criança de 3 anos perguntando os porquês para todo mundo. Eu perturbei muita gente lá. Eu queria saber todo o porquê, mas por que isso? Por que esse tipo de subfunção? Quem determinou isso? Cadê o documento que estabeleceu isso? Quem foi o iluminado que falou que ia ser isso? Por quê? Se a gente for olhar subfunções hoje, elas podem dar uma ideia do gasto? Podem, mas parece que não está mais refletindo a necessidade que a gente precisa da saúde. Porque se você tem a atenção básica, tem hospitalar e ambulatorial, aí as 2 vigilâncias estão separados, aí suporte profilático e terapêutico, o que é isso? Que universo é esse? Então, assim, o que eu consegui trazer foi que, quando foi feito esse estudo de subfunções, cada setor mandou a codificação que achava que era interessante. E ela já é uma codificação antiga. Mas esse hoje é o gasto que nos permite ver como é que é o nosso gasto setorial. Quanto que eu estou gastando em atenção básica, quanto que eu estou gastando em assistência hospitalar e ambulatorial. A forma que me permite melhor tentar caracterizar o meu gasto dentro do município e estado. Agora, qual é o limitante, gente? Por isso que eu falei, ou o pessoal da contabilidade trabalha junto com o da saúde e vice-versa, ou então a gente nunca vai ter uma informação de qualidade declarada ao CIOPS. Por quê? É muito difícil, às vezes, para o contador fazer essa separação. Ele precisa estar se reportando qual é o limite que existe entre atenção básica e hospitalar e ambulatorial. Quer dizer, será que ele conhece exatamente o que é sanitária e epidemiológica? Ou eu já tenho dentro do meu município um sistema que já faz isso? Já vai empenhando e já vai jogando os gastos nas subfunções. Se tiver, é mais fácil, que aí não precisa ver, né? Imagina um município do tamanho de São Paulo, se isso é possível de ser feito assim, né? Então, assim, o gasto por subfunção é o que dá essa ideia do gasto setorial. Tem o gasto por fonte também, a despesa por fonte. Qual é esse tipo de olhar? Na despesa por fonte, eu vou dizer o seguinte. Eu recebi tanto da fonte de impostos, eu recebi tanto das transferências do SUS, eu recebi tanto de operação de crédito, quanto que eu gastei por cada fonte. Então, esse é um dado que a gente foi trabalhando anos e anos no CIOPS até tornar ele obrigatório. Hoje ele é obrigatório. Antes a pessoa podia não preencher por fonte, agora ela tem que preencher. Por quê? A partir do momento que for dito para a gente quanto que ela gastou pela fonte de impostos, eu vou poder calcular o principal percentual que o CIOPS, o principal indicador que o CIOPS nos dá, que é quanto? Que é qual? Quanto que eu gastei da receita própria em saúde? Que é o indicador da emenda constitucional 29, que permite o acompanhamento.
Então, tem que ser declarado isso, porque antes a gente tinha que fazer um cálculo indireto para chegar nessa conta. E aí veio esse novo relatório, que é execução financeira por bloco, que aí traz o quê? Traz a disposição dos blocos atuais, dos 6 blocos atuais. E aí esse relatório é um relatório que tem muito futuro para ele, se ele for bem preenchido. E ele vai mostrar o seguinte: quanto que eu recebi de recurso de cada esfera de governo, para cada bloco, e depois quanto eu gastei. E aí eu vou conseguir especificar exatamente qual foi a participação do recurso próprio em cada um dos blocos. Então, assim, é um relatório que realmente tem muito futuro, mas precisa ser melhor preenchido do que vem sendo. E aí vocês veem o seguinte: os valores de despesa, gente, declarados, nessas 4 pastas, eles têm que ser iguais. A despesa foi uma só. Eu só estou utilizando olhares diferentes. Eu estou utilizando o olhar da categoria econômica, que é super importante, porque ele, por exemplo, se eu pegar a despesa com pessoal, pegando a fala inicial, ele vai dizer exatamente quanto que eu estou gastando de pessoal contratado, quanto eu estou usando de terceirizado, quanto eu estou usando por OS e tudo mais. Então, assim, ele permite fazer um estudo desse jeito. E assim, sucessivamente. Agora, você podia dizer, desculpa, para eles, a partir de quando que essas informações de bloco você já tem consolidado? O CIOPS tem consolidado? Então, a gente fez um estudo lá na área, porque é o seguinte: a primeira tentativa desse relatório foi em 2007. Qual era a nossa angústia? Nós queríamos que o município conhecesse melhor o seu gasto, discriminando melhor. Se o município, a sua principal responsabilidade é a atenção básica, eu preciso conhecer quanto eu estou gastando na atenção básica. E quanto que a pressão da média e alta complexidade está fazendo no meu município, de tal forma que eu não consigo gastar mais na atenção primária como eu deveria. Então, assim, foi feita uma primeira tentativa em 2007 e a gente tinha esse limitante da subfunção. Porque a subfunção, o bloco, ele está mais próximo da nossa realidade hoje do que a subfunção. Então, lá no bloco eu tenho vigilância. Lá na subfunção eu tenho epidemiológica e sanitária. Cadê a ambiental? A ambiental também não faz parte? Aqui no bloco eu tenho o quê? Assistência farmacêutica, que hoje, pelo tipo de repasse que vai sendo feito, pela normatização, a gente conhece o universo do que ele se trata. Lá é suporte terapêutico e profilático. O que é isso, né? Então, o bloco, até pelo tipo de norma que foi sendo estabelecida, ele tem a gente consegue entender o escopo do bloco melhor. E aí a gente falou, não, vai ser a grande oportunidade do município ter isso. E aí foi 2007 que começou. Os dados de 2007 são muito ruins, claro. Em 2008 ele está um pouquinho melhor. Em 2009 está melhorando aos poucos. Mas o que acontece? No CIOPS, para a gente ter um dado de qualidade, precisa existir as críticas. Porque as críticas é que vão bater uma informação com a outra. Então, por exemplo, eu não posso declarar aqui, no relatório de execução financeira por bloco, que eu gastei um valor de gasto total naquele bloco que é superior aos gastos que eu informei das outras formas. É o que eu falei, o gasto é um só. Eu posso ver por categoria econômica, por subfunção ou por bloco, mas o gasto total tem que ser um só. Então, esse tipo de crítica foi sendo implantado aos poucos. E, assim, essas críticas é que procuram, os municípios e estados odeiam as críticas, né, porque elas empacam a transmissão do dado, mas é a crítica que tenta dar uma qualidade melhor a esse dado. Então, assim, o dado de 2008 e 2009, a gente começou a consolidar, mas, assim, fez até uma tentativa de, dentro do gasto total por bloco, tentar fazer uma simulação do gasto próprio, que foi péssima, porque não tem as críticas ainda para bater. Então, vocês estão vendo o seguinte, gente, que os dados do CIOPS eles são muito utilizados, mas o dado do CIOPS precisa refletir a realidade da execução financeira do município. Porque, se for declarada uma ficção, é a ficção que vai aparecer. E, assim, o município, o Estado, tem a liberdade para declarar o que quiser e se responsabilizar por isso. Mas, se não estiver próximo, vai ser uma ideia fictícia, que depois os próprios gestores não vão poder utilizar essa informação para seu planejamento. Porque o que a gente espera? Que tudo, se eu conheço a realidade epidemiológica do meu município e eu tenho os dados do CIOPS, inclusive uma série histórica, eu imagino, eu sou gestora, eu estou chegando hoje. Mudou todo mundo, né? Que às vezes acontece. E aí eu não estou tendo acesso,
Eu vou lá no CIOPS e busco essa série histórica que eu consigo contextualizar o meu município muito bem. Mas, então, esse dado tem que refletir a realidade, porque, senão... E aí, gente, todos os dados... Deixa eu... A internet está lenta. Essa aqui é a página do CIOPS, só para mostrar para vocês que assim, todos os dados vão vir para cá. Em município, eu posso ver tudo que eu informei em cada pastinha daquela, vai entrar aqui depois e vai ficar acessível para qualquer um. Então, eu declarei lá, em 2009, anual, quanto foi o meu gasto por categoria econômica. Se a pessoa entrar aqui, ela vai conseguir ver exatamente o que eu declarei em cada pasta. E vai conseguir ter uma série histórica também. Então, aqui a internet acho que não vai me ajudar. Ela está lentinha. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu quiser consultar pasta a pasta do que foi informado do meu município, ela vai estar disponível. Vai estar disponível aqui na internet. Município é município, eu posso pegar uma série histórica do meu município, eu posso ver todos os municípios. Eu quero comparar o meu município com o vizinho. Posso ir fazendo isso também. Quanto será que o meu município arrecada de IPTU? Quanto ele recebeu de PVA? Tudo. Quanto ele recebeu do Ministério da Saúde? Está tudo aqui, cada pasta colocada. Então, assim, se eu pegar aqui no estado de São Paulo, pode me falar aí um município qualquer que vocês queiram ver. Mauá. Aí eu quero ver as receitas que foram declaradas de Mauá no sistema de 2009 anual. Está aqui, ó. Vocês podem ver. Ó, Mauá arrecadou. Engraçado que apareceu o primeiro semestre, mas tudo bem, não tem problema. Esse aqui já é a pasta de receitas de Mauá, 2009 semestral. Ele arrecadou 281... 31, tá aqui, não estou vendo? 31 milhões. Tá? Foram as receitas correntes dele. Aí eu sei que de tributária foram 56 e assim vai. Então, o que foi declarado no CIOPS, depois que o dado é enviado para a base, vai para a internet. E assim eu posso olhar pasta a pasta, eu posso fazer uma série histórica e tudo mais. E aí, gente, de todos esses dados declarados, vem depois o refinamento. O CIOPS, o próprio sistema, depois de tudo que vocês declaram, ele produz indicadores. Então, é um retorno de uma informação um pouco mais trabalhada para vocês. Que o observatório está fazendo isso, está mastigando e entregando para vocês, inclusive com análise. Mas que, assim, é possível de ver isso pelo CIOPS? É. Então, ele vai fazer indicadores do quê? De receitas e de despesa. Então, vocês vão ver no CIOPS o seguinte, todo indicador que começa com o número 1 é porque está relacionando receita com receita. Todo indicador que começa com 2 está relacionando despesa. E todo indicador com 3, aí pega receita e despesa. Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 indicadores que eu sempre gosto de mostrar, que é o quê? Percentual de receita de imposto na receita total do município. O que significa esse indicador? Quanto o município arrecada? Ele. Aí, se vocês pegarem um pequeno município, vocês vão ver que, às vezes, esse percentual dá o quê? 8%, 10%. São municípios totalmente dependentes das transferências constitucionais e legais. Quer dizer, se não fossem as transferências de impostos de outras instâncias, não sobreviveria. E aí tem esse indicador, ele é completado por esse aqui, já é participação da receita de impostos e transferências constitucionais e legais na receita total. Ou seja, aqui é quanto eu arrecado. Esse 1,6 é o quê? É quanto que a União e o Estado, se eu for um município, quanto que a União e o Estado conseguiram me complementar. Então, muitas vezes você pega um município pequenininho, que só conseguiu de tudo que ele recebe, de toda a receita dele, 6% é a arrecadação dele. Aí, quando a gente pega a transferência constitucional e legal, isso sobe para 60%. Aí a gente vê a importância do FPM nas receitas dos municípios, dos pequenos municípios. Quer dizer, realmente, essa determinação constitucional das transferências
foi muito importante para a sobrevivência dos pequenos municípios. Então, esse é um exemplo de indicador. Os de despesa, vai me mostrar desde a despesa total com saúde, por habitante. Então, o CIOPS traz isso e está na página esse dado, para qualquer um ver quanto meu município gastou por saúde, até quanto que foi a participação percentual. Então, quanto foi o que eu gastei? Proporcionalmente, com pessoal, com medicamento, com serviço de terceiro e com investimento. Aí, nesses indicadores, quando a gente observa a série histórica, o que a gente vê? Gasta muito com pessoal, aí medicamento vai aumentando, terceiro também vai aumentando, porque muito do pessoal está sendo terceirizado, e não sobra nada para investir. Então, a gente vê lá, sei lá, 60% com pessoal do meu gasto, sei lá, 10% com medicamento, 20% com o terceiro, até aí já deu 90%, mais de 90%, aí 2%, 3% para investimento. Isso é importante que a gente comece a ver o tipo de pressão que a gente sofre, né, dentro da saúde. Quer dizer, eu preciso investir, saúde é um setor de alta tecnologia, está sempre com inovação. Como é que eu faço para poder inovar no meu município? E um dos indicadores mais importantes do CIOPS que é esse. Quanto da minha receita própria eu apliquei em saúde, que é o indicador que a gente acompanha da IC29. Posso fazer uma? Há uma previsão de colocação de um indicador sobre os blocos, dado que vocês estão trabalhando, há uma previsão de vocês disponibilizarem isso? Que até então não está, né? Até porque vocês estão trabalhando. Vocês têm uma previsão? Olha, assim que a gente começar a ter um dado bom, a gente vai fazer indicador. Porque tem indicador de um dado que não está bom, o indicador também não vai prestar, né? O indicador é o quê? É uma tradução daquelas informações todas contábeis, que é a indicação refinada para a gestão. Como a gente pretende, sim, estar colocando o mesmo quanto que foi gasto por cada bloco de atenção, dentro do gasto total. Essa mesmo olhar aqui, a gente pode fazer isso por bloco. Ó, eu gastei tanto, o meu gasto total foi tanto, e eu gastei tantos por cento em atenção básica, tantos por cento em média alta complexidade, tantos por cento em assistência. É sim a pretensão. Desde o início, quando o relatório foi pensado, também se pensou nos indicadores. E uma coisa importante é o seguinte, gente, existe esse sistema de apoio ao relatório de gestão que está sendo trabalhado, né, do Ministério junto com os estados e municípios, até para melhorar a qualidade desse relatório de gestão. E, no início, lá no primórdio do SARG, havia uma expectativa de que o CIOPS pudesse ir contemplando informações importantes para o relatório de gestão. Só que assim, o professor Elias é muito categórico em relação ao CIOPS. Se a gente começar a inchar o CIOPS, ele vai virar um monstrengo e não vai servir para suas finalidades. Então, ele bloqueia muito essa coisa de estar introduzindo, porque assim, como o CIOPS está funcionando desde 2000, é um banco de dados importante, gente, são 10 anos de base. É dado declaratório? É dado declaratório, mas é o dado que tem. E vocês viram que é um dado que permite a gente mostrar como é que está o gasto no SUS todinho. Então, aquelas primeiras telas lá que eu mostrei para vocês, o gasto total por município, por estado, é retirado do CIOPS. O gasto per capita, o gasto em proporção do PIB. Esse tipo de indicador vai para um monte de rede, vai para a RIPSA, que é uma rede de indicadores. O dado que a gente tem hoje para o Brasil de financiamento do SUS é o dado do CIOPS. É o dado que vocês aqui no município, no estado, estão colocando. Então, todo mundo fica de olho no CIOPS. Então, havia uma expectativa inicial de que ele pudesse ter algumas informações, mas, ao invés disso, viu-se não, precisava realmente ter um sistema de apoio ao relatório de gestão, e aí o CIOPS envia alguns dados para esse relatório, tá? Principalmente os dados de execução financeira, indicadores demonstrativos também que servem para a lei. Além disso, hoje, os dados do CIOPS, eles são utilizados o quê? Pela Secretaria de Tesouro Nacional, para o CAL, que vocês devem conhecer esse uso, né? Então, existe um cadastro único de entidades convenientes, que é um cadastro que toda vez que o município for fazer um convênio com qualquer área, né, do governo federal, esse cadastro vai ser consultado. E, ao invés de o município ter que chegar lá com 20 comprovantes, INSS, esse cadastro reúne todas essas exigências. Em relação ao gasto da saúde, que é uma das exigências, quem manda é o CIOPS. Por que isso? Porque como o CIOPS já existia, já era um banco que estava
captando os dados, tem toda uma sistemática. Eu não sei se vocês notaram, ninguém coloca a mão na declaração de vocês. Ninguém. Nós não modificamos uma vírgula em qualquer declaração. O processo é todo automático. Vocês declararam os dados ao CIOPS, ele vai para o banco de dados e ali vai para a internet. Ninguém mexe no dado de vocês. Então, ao invés deles terem que fazer um sistema para a saúde, eles se aproveitaram do CIOPS. Então, tem uma série de usos, né? E para o relatório de gestão, essa série de dados são enviados. Então, quer dizer, para a gente terminar, o CIOPS vai padronizar, sistematizar e disponibilizar as receitas e despesas em ações e serviços públicos de saúde de estados, DF e municípios, vai desagregar esses dados, vai manter o histórico dos valores, para quê, no final das contas? Para a formulação de políticas públicas, para controle social, para planejamento. Então, se eu conheço a história do meu município, se eu sei o que está previsto eu orçar, eu sei o que eu vou ter para gastar, né? Então, é um instrumento fundamental para planejamento. Bom, e é isso, gente. Não sei se vocês têm dúvidas. Devem ter muitas, né? Tem alguma pergunta? Aproveita que não é sempre que nós temos presença de quem entende. Oi, uma dúvida. Em relação à resolução 322, né, do Conselho, que definiu, esclareceu os gastos de saúde, né, qual o poder efetivo dessa resolução? Os municípios estão obrigados a cumprir essa resolução? Ela é efetivamente cumprida? Se o município, né, incluir um item qualquer, a questão de, por exemplo, a merenda, por exemplo, gasto de aposentadoria, como é que esse ponto é trabalhado para que a gente possa efetivamente dizer o que é gasto na área da saúde é efetivamente gasto com aquilo que é entendido como despesa de responsabilidade da saúde? Olha só, gente, como eu falei para vocês, o CIOPS ele tem algumas normas que ele se baseia. Então, toda a sistemática do CIOPS está baseado nisso, que é o quê? Constituição Federal, Emenda Constitucional 29 e Resolução 322. Se vocês me perguntarem, resolução é lei? Não é lei. A resolução é uma resolução do Conselho, mas foi a resolução que trouxe o arcabouço legal para o CIOPS poder sistematizar suas informações em relação a esse conceito. Então, como o CIOPS é um banco de dados que tem essa finalidade apenas de captar essas informações e disponibilizar pelo público, ele tem que dizer para o público o seguinte, o que está me baseando, quais são as normas. Então, o que se espera é que quem esteja declarando seus dados ao CIOPS esteja declarando mediante as suas bases conceituais. Agora, é lei? Não é lei. O que se espera é que esse conceito de ação e serviço público de saúde ele acabe sendo legitimado finalmente pelo projeto de lei complementar quando a lei for votada e for aprovada. E é o que a gente pode dizer. Agora, nem o próprio CIOPS, o CIOPS ele não ele não tem a função, gente, muitas vezes isso é confundido no CIOPS. Os usos que estão dando aos dados do CIOPS é uma coisa, mas o CIOPS ele não é um controlador disso, ele não é um apurador. Quem faz isso é o Tribunal de Contas. Tanto que vocês não vão ver em nenhuma parte do site do CIOPS cumpriu ou não cumpriu a emenda. Não cabe a nós no CIOPS dizer se cumpriu ou não cumpriu. A gente diz aplicou ou não aplicou o percentual previsto. E como aplicou. Então, os fundamentos depois vão ficar por conta da lei, né, e de quem de direito de aplicar essa lei e de ver se está de acordo ou não. Mas, assim, como é um banco de dados e tem uma sistemática, dentro dessa sistemática foi estabelecida a norma que se queria. E a gente busca isso, seguir integralmente esse conceito. Então, o que a gente faz para mostrar o nível de adesão que existe a esse conceito? Para estados, a gente faz uma coisa que chama-se análise de balanço. A equipe de contadores lá do CIOPS, da equipe responsável pelo CIOPS, analisa todos os balanços estaduais, recompõe esse indicador, que é o quanto ele gastou da receita própria em ação e serviço público de saúde, recompõe esse indicador, esse percentual, dentro das normas que baseiam o CIOPS. Então, vai lá,
pega todas as receitas próprias, coloca no denominador, pega os gastos em ações saúde, de acordo com o conceito da resolução, põe no numerador e calcula. E mostra para a sociedade. Mostra o seguinte, ó, até que ponto estão aderindo ou não a esse conceito. Tá? Agora, força de lei não tem. Nenhuma. Tá. Mais uma pergunta? No eixo temático de financiamento, que a gente tem aqui no Observa Saúde, que é coordenado pelo professor Áquilas, nós tivemos uma discussão justamente que você falou em relação à portaria 42, das subfunções, em relação à dificuldade de se conciliar essas 6 subfunções previstas na portaria 42 com os 6 blocos de financiamento da portaria 204. Então, a minha questão é a seguinte, não há uma forma dos técnicos dos CIOPs propor uma adequação dessa portaria, dessas subfunções, para ela se adequar com os blocos de financiamento da portaria 204? Olha, na realidade, isso a equipe responsável pelos CIOPs, ela participa, ela tem um intercâmbio muito grande com os órgãos da contabilidade. Então, planejamento, STN e tudo mais. Mas isso tem que ser um movimento muito maior e embasado em dados, entendeu? Quer dizer, qual a necessidade hoje do setor, da função 10, ter subfunções diferentes da que existem. Então, fazer todo um trabalho embasado nisso, que não impede nada que isso saia, inclusive, do observatório, né, de estudos mesmo produzidos no nível local, em observatórios, e embasem essa questão, seja demandado para que a gente possa demandar. Porque, assim, pelo que a gente conversou no passado, não existe empecilho para que isso aconteça. O que vai acontecer nisso? Você vai ter uma interrupção da série histórica. Então, hoje, do jeito que as subfunções estão, a gente tem uma série histórica de 2005 a 2009. Tem até uma outra apresentação que mostra esses dados consolidados pelas 3 esferas. Então, haveria uma interrupção dessa série histórica. Mas, assim, isso não existe um impedimento para fazer. Tem que começar um movimento nesse sentido. E aí vai ser gestão mesmo de ministro mesmo, com os ministros. Mas a gente que está aqui pegando esses dados, preenchendo, utilizando, a gente é que tem que promover esse tipo de demanda e embasá-la com os nossos dados locais. Porque, realmente, as subfunções foram ficando, ao longo do tempo, muito diferentes do que a gente necessitava. E aí os blocos vieram, e aí ficam 2 olhares, né, que você precisa estar... O que der para unificar no mesmo conceito, acho que é interessante, né, porque a atenção básica lá é a atenção básica aqui. A atenção hospitalar, ambulatorial hospitalar, a gente pode, de repente, no nível local, pode se dizer, olha, é para ser a MAC, né? Suporte terapêutico e profilático é para ser assistência. Né, farmacêutica, as vigilâncias, né, a vigilância que é unificada, aí teria que mudar nas 2. Mas eu acho que é um movimento que pode ser feito, que depende de nós, entendeu? De nós nos mobilizarmos e mostrarmos essa necessidade de modificação disso, para poder ir para instâncias superiores, né, bem superiores. Dura levantar aqui. Bom dia para todos. Queria cumprimentar pela brilhante apresentação. Eu separei. Meu nome é Dagoberto, sou da Prefeitura de São Paulo. Atualmente estou no Centro de Formação de Trabalhadores para a Saúde, CEFOR. Eu separei aqui uma pergunta, mas o colega já perguntou a primeira parte, que era a respeito dos blocos, né? Você já respondeu. Agora, o que eu queria realmente indagar é sobre os conselhos municipais. Geralmente os CIOPs acabam não passando pelos conselhos, né? E, assim, existem várias modalidades de prestação de contas. Uma é na Câmara, outra no Conselho, outra é o CIOPs. Não existiria, talvez, um pensamento maior do Ministério de ser uma coisa com unicidade, para ser uma prestação de contas fácil? Porque ficam vários números. Apresenta um número para o Conselho. Aqui em São Paulo, eles acabam colocando o aposentado na prestação de contas que vai para a Câmara, que aí não tem, que a gente acabou acordando que na prestação de contas não seria despesa com saúde e aposentado, e ficaria uma confusão assim, na cabeça dos conselheiros, né? Não teria um jeito da gente começar a pensar uma formulação única
e dos conselhos, assim, ficar mais perto dessa ferramenta. Tá, só isso. Esse é um problema que, em geral, estados e municípios, eles reclamam nem só em relação ao Ministério da Saúde, em relação a tudo. São tantos sistemas, né, que têm que ser preenchidos. Então, existem discussões lá na Secretaria de Tesouro Nacional no sentido de tentar, se não unificar a prestação, mas pelo menos fazer uma possibilidade de importar dados. Então, assim, o CIOPS, ele foi o germe, né, ele ajudou depois na concepção do CIOP, que é o da educação. O CIOP, como é um sistema posterior, claro, ele pegou as qualidades do CIOPS e já deu uma melhorada em outras. Então, hoje, por exemplo, quem preenche o CIOP, ele já pode importar os dados do CIOPS para o CIOP. Então, ao invés da pessoa ter que preencher, porque a ideia, a sistemática do CIOP, que é o da educação, é a mesma. Tem que preencher todas as receitas totais e os gastos com a educação. Então, receitas totais já dá para... Então, assim, são coisas que quem presta conta à União tem vários sistemas lá para preencher. Então, assim, uma coisa importante, só lembrar o seguinte, gente, o CIOPS não serve para prestar conta. Ele é um banco de dados que quem vai utilizar é o usuário. Quem vai dar a função do CIOPS é o usuário do dado do CIOPS. E ele foi concebido para isso, para fazer o acompanhamento do financiamento da saúde. Para que a gente possa entender esse financiamento, eu tenho que captar todos esses dados. Quer dizer, captar todas as receitas, para dela poder retirar as receitas próprias e captar todos os olhares da despesa para ele poder servir para o planejamento. Então, ele não é um sistema de prestação de contas. E ele é contábil com todas as restrições da contabilidade. Então, assim, o problema, muitas vezes, lá no Ministério, é porque, assim, são olhares diferentes, realmente, né? Então, o olhar do CIOPS eu acho que o que seria inteligente era realmente conseguir fazer esse intercâmbio dos dados, como o sistema do relatório de gestão fez. Quer dizer, eles queriam inicialmente que a gente inflasse o CIOPS e já captasse o dado para eles. A gente falou, não dá, não é o nosso olhar, não é esse o objetivo do CIOPS, senão você perde o fio da meada. Mas a gente pode mandar os dados que a gente tem para você, e você pegar essa parte desses dados e aprimorar. Então, acho que a evolução vai ser isso, vai ser quando a gente puder ter sistemas que conversem, e aí seja preenchido um só e você possa transferir os dados, o mesmo dado, para os diversos sistemas. Porque, assim, teoricamente, a informação deveria ser uma só. Se eu estou falando de receita, gente, eu estou falando de receita total, minha é a minha receita total. Não pode ser a receita total para o CIOPS, não pode ser a receita total para o CIOP, ela é uma só, ela tem que ser uma só. Se eu estou falando em gasto de saúde, lá, o que está sendo colocado em despesa, a gente espera que seja. Tem lá no CIOPS para preencher aposentadoria e pensão. Só que na hora de calcular o percentual, a aposentadoria e pensão é retirada, porque isso não entra no conceito de ação e serviço público de saúde. Então, uma coisa é o dado fidedigno. Outra coisa é como é que eu vou pegar daquele dado o que eu preciso para mostrar o meu indicador. Então, assim, eu acho que essa vai ser a evolução, né? Quando a gente tiver sistemas que se conversem, mas que o dado seja o mesmo. E cada um retire e interprete como quiser. Aí a outra, né? Muito bem. A gente gostaria até de continuar com as perguntas, mas nesse momento nós vamos ter que dar uma interrompida um pouco, senão nós não vamos dar conta dos nossos trabalhos hoje. Então a gente gostaria imensamente de agradecer a Cora pela excelente palestra e poderíamos estar fazendo assim, com um esforço muito grande, 5 minutos de intervalo. A gente fala 5 porque sabe que 5 não vai ser cumprido. Então a gente fala 5 com 10 no máximo, que daqui 10 minutos o Aquilas começa a conversar com a segunda etapa da nossa conversa.